Bom, galera, na aula de hoje a gente vai falar sobre o reino fungi, beleza? O reino fungi, que são os fungos que a gente conhece popularmente por esse nome. Quem são os fungos? Quais são as características que esses organismos apresentam para a gente? Primeiro, eles são eucariontes, ok? As células dos fungos apresentam núcleo delimitado por uma membrana, beleza? Além de apresentar organelas citoplasmáticas, eles são heterotróficos adaptados à alimentação absortiva. O que significa isso? Eles são heterotróficos, ou seja, não produzem seu próprio alimento, obtêm esse alimento a partir do ambiente, e quando a gente fala de forma absortiva, significa que eles absorvem o alimento do ambiente, já que eles realizam digestão extracorpórea. Os fungos, as células dos fungos, elas secretam enzimas digestivas na superfície do seu corpo. Essas enzimas vão digerir o alimento, beleza? E aí sim eles absorvem só os nutrientes digeridos, ok? Eles possuem tamanhos variados, você tem fungos aí que são microscópicos até fungos que possuem um tamanho da palma da mão, ok? Uma coisa interessante sobre eles é que eles reservam energia na forma de glicogênio no corpo. Vocês lembram quais outros organismos reservam energia, né? Possuem suas reservas lá energéticas em forma de glicogênio também, suas reservas de carboidrato? Nós, seres humanos e todos os animais, beleza? Bom, e a última parte aqui diz que grande parte dos fungos é saprobionte. O que significa isso? Grande parte desses organismos é decompositora, beleza? Eles trabalham com a decomposição e a reciclagem da matéria orgânica nos ecossistemas. Bom, e de que forma está organizado o corpo do fungo? Eles podem ser pluricelulares ou unicelulares, ok? Vamos falar da estrutura dos fungos pluricelulares, já que os unicelulares são formados por uma célula apenas. Os fungos pluricelulares possuem o corpo formado por estruturas filamentosas, que a gente chama de hifas. Vamos fazer aí uma comparação das hifas com as nossas células musculares, ok? Vamos imaginar como se essas hifas fossem a musculatura do fungo. As hifas são essas estruturas que estão representadas aqui para vocês na esquerda, e elas podem ser hifas cenocíticas, quando elas não possuem divisão visível, e você observa, né, por essa falta de divisão, você vai observar células com muitos núcleos, com mais de 2 núcleos, polinucleadas ou multinucleadas, beleza? São as cenocíticas. Temos as hifas, que a gente chama de septadas, que são aquelas que as células são divididas por um septo, você consegue observar aquela divisão, beleza? No microscópio. E as septadas, elas podem ser haploides, são aquelas que possuem apenas um núcleo, ou monocarióticas, beleza? Você tem essas duas nomenclaturas. E você tem lá embaixo as hifas septadas dicarióticas. Percebam como esse nome é sugestivo. O que significa cariótica? Que possui carioteca, beleza? Que possui um núcleo delimitado. Monocariótica, apenas um núcleo, ok? Dicariótica, 2 núcleos, beleza? Bom, continuando aqui, essas hifas elas são agrupadas no corpo do fungo e o grupamento, o conjunto de hifas é chamado de micélio. Então a gente imagina como se as hifas fossem as nossas fibras musculares e o micélio, né, seria o conjunto dessas fibras, é todo o músculo, é o músculo inteiro. Alguns fungos apresentam suas células, né, com parede celular formada por quitina. Aqui entra uma coisa interessante, porque nós vamos ver na classificação dos fungos que existem alguns fungos que possuem parede celular formada de celulose, mas a maioria dos fungos possui a parede celular de quitina, ok? Esse carboidrato aqui a gente já conhece, já estudamos ele quando falamos lá dos açúcares, tranquilo? E uma coisa interessante aqui, ó, na imagem da direita, a gente consegue observar o seguinte: nós temos uma parte do fungo, alguns fungos, né, vão possuir uma porção do seu corpo que fica localizada acima do substrato, acima do solo, beleza? É a parte visível do fungo, que a gente diz, né, que é a região reprodutora do fungo. E a gente vai chamar essa região de corpo de frutificação, ok? Quando você vê um cogumelo, toda a parte que fica do solo para cima do cogumelo,
a parte que você observa e que a gente come dos cogumelos, é o corpo de frutificação. São as estruturas reprodutoras do fungo, ok? E nós temos também hifas que acabam ficando abaixo do solo, por onde o fungo vai absorver os seus nutrientes. Essas hifas formam um micélio chamado de micélio vegetativo. Esse micélio vegetativo vai formar, né, estruturas similares que a gente vai chamar de rizoides, porque são similares aos rizoides dos vegetais, beleza? São essas estruturas aqui abaixo que parecem raízes, beleza? Servem para uma função muito semelhante, que é a de absorver nutrientes e de fixar o fungo no solo. Essa é a função dos rizoides ou micélio vegetativo. Mas vale lembrar que a palavra rizoide, quando a gente usa para fungo, ela é diferente de quando a gente usa para vegetal, beleza? Não é a mesma estrutura. Utiliza-se a mesma nomenclatura porque elas são parecidas visualmente. E como que a gente classifica os fungos? Eles vão ser classificados de acordo com o seu mecanismo de reprodução, ok? E vamos classificar em 5 filos. Vamos falar aqui pelos nomes comuns, né, nomes populares, para facilitar a comunicação. Tranquilo? Bom, a primeira classe, primeiro filo dos fungos, já que a gente está falando de um reino, a classificação o táxon que está abaixo de reino é o filo. O primeiro filo que a gente vai ver são os Chytridiomycetos, ok? Eles são unicelulares, são filamentosos com hifas cenocíticas. Vamos voltar aqui. Quem são as hifas cenocíticas? Olha lá, ó. Não possuem aquela divisão bem formada como a gente observa nas outras hifas. Voltamos aqui. Então vamos lá. Eles possuem hifas cenocíticas e são, em sua maioria, aquáticos. Habitam, né, a maioria dos fungos desse filo são do ambiente aquático. Possuem parede celular de celulose. Olha o que eu acabei de falar para vocês. E você vai ter tanto espécies parasitas quanto saprobiontes. Aqui a gente tem, né, um exemplo, óbvio que essa folha aqui não é o fungo, mas essa folha está acometida com o fungo. Você observa algumas regiões aqui, ó, de dano na folha, beleza? Temos os zigomycetos, são aqueles fungos que também possuem hifas cenocíticas, só que esses aqui vão produzir esporos sexuados específicos, chamados de zigósporos. O corpo de frutificação é pouco desenvolvido e são popularmente conhecidos como bolores, beleza? Ou mofo. Algumas espécies formam associações mutualísticas nas raízes das plantas, que a gente chama de micorrizas, ok? A gente vai ver essas micorrizas mais para frente lá. Mas olha na imagem aqui, com certeza vocês já esqueceram algum alimento fora da geladeira, ou então deixaram aquele pão lá na mesa da cozinha um tempão, e quando vocês foram ver, o pão estava cheio de mofo, cheio de bolor, assim como uma fruta, ou uma comida, ou algo do tipo. Esses fungos aqui, eles são os mais comuns da gente observar em casa, né? E, geralmente, eles se desenvolvem em alimentos ricos em carboidratos, tranquilo? Por isso, os pães, né, principalmente, são acometidos, e as frutas também, tranquilo? Eles apresentam um corpo de frutificação pouco desenvolvido. Os corpos de frutificação que a gente está falando aqui são a parte que a gente observa do fungo. Esse colorido que o fungo gera, beleza? Esse azul aqui são os corpos de frutificação do fungo crescendo lá dentro do alimento. Bom, temos aqui os ascomicetos. Esses aqui, eles já possuem hifas septadas e produzem esporos sexuados, que a gente chama de ascóporos, ok? Os esporos sexuados dos fungos, eles geralmente remetem ao nome do filo. Esses esporos são produzidos por hifas especiais, que a gente chama de ascos. São, entre aspas, as hifas reprodutivas desses fungos. Eles são popularmente conhecidos como levedura. Aqui na imagem nós temos a Saccharomyces cerevisiae, que é a levedura utilizada na produção de cerveja e de alguns pães, beleza? Os ascomicetos são fungos de grande importância na indústria alimentícia, já que eles são utilizados amplamente nos processos fermentativos. E quais são os alimentos produzidos por processos fermentativos? Massas como pães, beleza? Bebidas alcoólicas como cerveja, vinhos, destilados, tranquilo? Ou então laticínios, dentre outros milhares de alimentos aí que a gente conhece, beleza?
E temos aqui também os basidiomicetos. Também possuem hifas septadas e esporos sexuados. Só que os esporos sexuados desses são chamados de basidósporos. Eles vão apresentar corpos de frutificação muito bem desenvolvidos. E a gente conhece popularmente como cogumelos, beleza? Aqui na imagem nós temos o cogumelo Paris, ou como a gente conhece aqui, champignon. A gente utiliza muito na nossa culinária, beleza? E uma coisa que eu queria acrescentar sobre esses dois fungos é que ambos são amplamente utilizados na alimentação e eles não apresentam danos se forem cultivados e utilizados da forma correta. Os cogumelos aqui, os basidiomicetos, também apresentam espécies que produzem toxinas e são conhecidos como os famosos cogumelos alucinógenos. São cogumelos que produzem toxinas como um mecanismo de defesa, beleza? E para nós, alguns não oferecem danos letais, mas as suas toxinas acabam causando um efeito alucinógeno na pessoa e muitas pessoas utilizam como entorpecente, beleza? Seguindo, nós temos o último filo de fungos, que são os deuteromicetos. Esses aqui a gente chama de fungos imperfeitos, já que eles não possuem uma forma sexuada de se reproduzir, beleza? Todos os outros fungos reproduzem-se tanto assexuadamente quanto sexuadamente. A gente diz que eles são os fungos verdadeiros, ou fungos perfeitos. Esses fungos imperfeitos, eles não apresentam essa forma sexuada. E o que acontece? Essa é uma classificação recente que ainda precisa ser mais estudada, precisa de um estudo mais aprofundado para que ela possa ser efetivamente concluída, beleza? Aqui a gente encontra os fungos causadores das micoses, tranquilo? São aquelas doenças que afetam a pele dos seres humanos e dos animais. Bom, e como que os fungos se reproduzem, pessoal? Aqui quando eu expliquei essa parte dos fungos verdadeiros e imperfeitos, por quê? A gente vai falar sobre a reprodução dos fungos verdadeiros, aqueles que apresentam fase sexuada e assexuada, tranquilo? Esses fungos eles não possuem dimorfismo sexual. O que é o dimorfismo sexual? A diferença morfológica entre macho e fêmea. Se a gente puder simplificar, é a diferença que você consegue observar, você consegue diferenciar visualmente um macho de uma fêmea, ok? Simplificando a explicação. Mas eles possuem diferenças genéticas entre as suas hifas, ok? E a gente chama essas hifas diferentes de positiva, ou hifas mais, e negativas, hifas menos. Não quer dizer que uma tenha algo a mais ou a menos do que a outra, elas são diferentes geneticamente. Os fungos utilizam essa diferença genética para evitar as reproduções de células idênticas, beleza? O que vai favorecer lá aquela homogeneia e isso prejudica a variabilidade genética da espécie. Então, eles reproduzem-se preferencialmente por hifas diferentes, uma hifa positiva com uma hifa negativa, favorecendo a heterogeneidade e a variabilidade da espécie. A gente já estudou em ecologia que a variabilidade genética é importante para que as populações daquela espécie se adaptem ao ambiente, beleza? Geralmente, espécies com baixa variabilidade genética tendem à extinção. Os fungos com heterogeneidade são chamados de fungos heterotálicos, enquanto aqueles que não possuem hifas diferentes são chamados de homotálicos. E a reprodução acontece efetivamente da seguinte forma. Primeiro, vai ocorrer uma fusão citoplasmática entre as hifas, beleza? Após a fusão citoplasmática entre duas hifas, vai ocorrer a fusão do núcleo dessas hifas, num processo muito semelhante à nossa fecundação, beleza? Esse fenômeno vai originar esporos sexuais haploides. Esses esporos são lançados por células específicas presentes no corpo de frutificação dos fungos. Eles vão viajar auxiliados pelo ar, beleza? Pela água ou por outros agentes. E ao atingir um local adequado, ao atingir condições ambientais adequadas, esses esporos vão começar a germinar as suas hifas. Essas hifas, conforme forem sendo desenvolvidas, vão formar os micélios e assim por diante. Vão formar o corpo de frutificação, rizóides, tudo mais, até que toda a estrutura final do fungo esteja pronta. Coloquei aqui a estrutura adulta, entre aspas, do fungo, porque seria a forma final dele, beleza? Bom, pessoal, e aqui no final, para a gente terminar, a importância ecológica desses fungos. A principal importância das espécies
de fungos é que eles são indivíduos decompositores de matéria orgânica. Eles vão utilizar como fonte de nutrientes a matéria orgânica morta, beleza? E vão devolver ao solo matéria inorgânica, para que os vegetais possam absorver essa matéria novamente e fazer a fotossíntese e começar todo o ciclo da matéria novamente. A gente diz que os fungos são importantes recicladores, né, da matéria orgânica do ambiente. Eles reciclam a matéria orgânica do ambiente, tranquilo? Eles transformam essa matéria para que os vegetais possam absorver e utilizar lá nos seus processos. Temos aqui espécies que realizam relações de mutualismo, ou seja, o que é uma relação de mutualismo? É aquela onde os dois indivíduos envolvidos na relação saem beneficiados com isso, ninguém sai prejudicado. E essas relações são os líquens e as micorrizas. Primeiro, os líquens aqui à esquerda, eles vão ser associações de fungos e algas que a gente encontra geralmente nas cascas das árvores, beleza? O que acontece? Por que esses dois se associam? As algas, elas vão fornecer nutrientes para os fungos, enquanto os fungos oferecem proteção e manutenção da umidade para essas algas, beleza? Os dois se ajudam ali nessa associação para que possam sobreviver. E uma coisa interessante dos líquens, eu acredito que todos vocês já tenham visto, se tem árvore em casa, se tem plantas em casa, vocês já devem ter observado, é que esses líquens eles são extremamente sensíveis à poluição do ar. Então, se você tem um ambiente com um alto índice de poluição, onde o ar é muito poluído, esses líquens não vão sobreviver. Então, a gente diz que eles são bioindicadores da qualidade do ar. Se esses líquens estão muito presentes, significa que a qualidade daquele ar é um pouco melhor. Se eles acabam morrendo, significa que a qualidade daquele ar se alterou, muito provavelmente pela poluição, beleza? E aqui na direita nós temos as micorrizas, são associações de fungos com as raízes de alguns vegetais. As hifas desses fungos vão penetrar nas raízes ou vão envolver essas raízes, aumentando a capacidade de absorção de nutrientes dos vegetais, beleza? E ao mesmo tempo, os nutrientes que são absorvidos são doados ao vegetal, parte dos nutrientes do vegetal são doadas também ao fungo. Então é uma troca de nutrientes entre os dois organismos, beleza? Os fungos absorvem aqueles nutrientes que os vegetais naturalmente não conseguem absorver, como nitrogênio, por exemplo, e o vegetal doa ao fungo alimentos para que ele não precise, né, realizar todos aqueles processos. É uma associação positiva para todo mundo, correto? Aqui na direita na imagem nós conseguimos observar branquinho ali, né, a presença dessas micorrizas nas raízes de um vegetal, que a gente não consegue ver qual é, mas enfim. Bom, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês era isso, e até a próxima aula.